Depois de liderar os hebreus na fuga do Egito, Moisés usa todas as suas forças para manter a fé entre o povo escolhido. Seguindo as orientações de Deus, Moisés tem outro desafio: construir um templo na terra, o chamado tabernáculo. Estamos em Timna, no sul de Israel, em uma réplica do tabernáculo, o templo que Deus mandou Moisés construir. Aqui a entrada era muito restrita, ninguém podia entrar, nem o próprio Moisés. Deus instrui Moisés a construir o tabernáculo e ele dá todas as instruções exatas. O tamanho do tabernáculo, 100 covados de comprimento por 50 covados de largo e 6 covados de altura. Ele diz quais são os materiais que vão ser usados: ouro, prata, cobre, pelo de carneiro, pelo de cabra. Ou seja, cada um da comunidade, cada um de toda a Assembleia de Israel tinha que abrir mão dos seus bens materiais para, com isso, construir o tabernáculo, que era o lugar onde estava a presença de Deus. E por que o povo estava disposto a fazer essas ofertas? O povo viu o poder de Deus, o povo viu os milagres que foram feitos, o povo viu como Deus abriu o Mar Vermelho e os israelitas passaram em segurança e como ele fechou o mar sobre os egípcios. O povo todo está imbuído de muita segurança, de muita vontade de um futuro melhor, ou seja, sair da escravidão do Egito e chegar na Terra Prometida. No tabernáculo, todos os elementos possuem profundo significado. Antes de entrarmos no tabernáculo, vemos este altar. O que ele significa? O altar sacrificial era parte integral do tabernáculo. Os animais que eram sacrificados, eles eram colocados aqui no altar. Parte deles era queimada totalmente, outra parte era dado aos ofertantes e a terceira parte ia para os levitas e sacerdotes que viviam das ofertas locais. Quais animais eram sacrificados aqui? Somente animais puros. Você não podia sacrificar um animal que não é um animal que você pode comer ele. Os animais de sacrifício eram o touro, a ovelha, o bode, uma pomba. Ou seja, todos os animais eles tinham que ser ruminantes e tinham que ter a pata fendida. As 12 tribos traziam os sacrifícios para o altar. Quem fazia os serviços do tabernáculo era Arão, irmão de Moisés. Agora estamos no interior do tabernáculo. O que temos aqui dentro? No interior do tabernáculo, nós tínhamos 3 elementos. O primeiro que eu vou citar é a mesa do pão da proposição. Esses pães eram cozidos uma vez na semana e só era permitido comer dele os sacerdotes. O segundo elemento, a menorá de ouro, onde eram colocados as lamparinas com óleo e a todo o tempo estava aceso. Finalmente, o terceiro elemento que nós temos dentro do Santíssimo é o incensário. Misturavam os incensos, 11 incensos, em memória das 12 tribos de Israel, ou seja, os sacerdotes preparavam incenso e eles eram da tribo de Levi, não havia necessidade deles colocarem um incenso próprio. O local mais importante era o Santo dos Santos, que ficava bem atrás deste véu. Vamos agora ao lugar mais restrito do tabernáculo, não é? Tabernáculo, não é assim?
Nós vamos entrar agora no Santo Santíssimo. Se aqui nós estávamos no Santíssimo, agora nós entramos no Santo Santíssimo. Aqui nós temos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, esse era o objeto que era tido por todo o povo como a ligação do povo com Deus. Daí o nome Arca da Aliança, a aliança do povo de Israel com Deus. E aqui nós temos, na Arca da Aliança, dentro eram guardados Maté Aaron, ou seja, o cajado de Arão, as tábuas da lei e o maná que caiu do céu e alimentou os israelitas durante os 40 anos. Qual a importância da Arca da Aliança naquela altura? A Arca da Aliança é tido como sendo o elemento concreto da presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote tinha autorização para entrar no Santo dos Santos, e somente um dia por ano, no dia do perdão, quando ele intercedia diante de Deus pela expiação dos pecados de todo o povo. O tabernáculo tinha outra peculiaridade: era móvel. E assim, o povo poderia carregar esse símbolo da fé pelo deserto até entrar na terra prometida. O que é que aprendemos com Moisés neste capítulo da Bíblia? Moisés é o homem de Deus, é o homem que viu a face de Deus, ele é o homem que está preocupado com o futuro do povo de Israel, em conduzi-lo da escravidão para a liberdade. Conduzir da escravidão para a liberdade não é somente um ato físico de tirar o homem da escravidão e levá-lo para a terra prometida, como também tirar a escravidão de dentro da alma do povo. Dando não somente ao povo de Israel, mas ao mundo inteiro, as tábuas da lei, os 10 mandamentos e muitos mandamentos mais. Moisés está dentro da narrativa mais importante de todo o Antigo Testamento, que é a narrativa da libertação do Egito. É ali que está situado esse coração pulsante daquilo que vai definir a própria identidade desse povo de Israel. Então Moisés é justamente essa figura que resume esse processo todo. Ele é aquele que significa que Deus se importa com o seu povo e que significa que Deus vai levantar alguém que vai libertar o seu povo. Os ensinamentos de Moisés seguem vivos até hoje na Terra Santa. Então Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele escolhe. E de fato é por isso que Deus escolheu Moisés, a despeito das suas falhas, a despeito dos seus erros e da sua aparente incapacidade. Deus o capacitou e ele se tornou o maior de todos. Há um versículo na Bíblia que diz que Moisés era o homem mais manso que havia na terra. Um líder não precisa ser um dominador, um déspota. Moisés é visto, ele é retratado como um homem manso, que enfrentou revoltas, que enfrentou lutas, que enfrentou incompreensões, que enfrentou a incredulidade do próprio povo de Israel, mas que confiou nas promessas de Deus. A própria Bíblia diz que ele morreu no Monte Nebo e que ninguém vai saber o local do seu sepulcro para que as pessoas não façam adoração. A gente vê como facilmente o povo cai em idolatria, tanto no bezerro de ouro como em outros momentos. Moisés vai viver 120 anos, mas a maior parte da vida dele vai ser uma vida, se pode dizer, pacata e tranquila. Ele tinha 80 anos quando ele enfrenta ao faraó. Então, na realidade, os anos mais importantes de Moisés são os últimos 40 anos dele.